Vocês lembram que eu falei que tinha a missão civilizatória do Ford, trazendo o sonho americano para o norte do Brasil. Então, o quanto eles conheciam de fato da nossa mão de obra, o quanto eles conheciam da região, que a gente já viu e vai ver mais ainda ao longo do episódio, que é muito pouco. Então, essa era a premissa básica. A gente não vai ter problema com mão de obra, porque o brasileiro ele vai querer trabalhar para a Ford, ele vai gostar da condição de serviço e do nosso salário. Conforme os materiais eram transportados até Fordlândia, os serviços já começaram. E a primeira coisa, infelizmente, era desmatar a selva. O começo, é claro, não podia ser diferente daquilo que a gente já contou até aqui. Foi um verdadeiro caos. Com uma equipe avançada trabalhando já no desmatamento da área, eles estavam lá esperando a chegada dos navios, e aí por conta da questão da seca, os navios não podiam chegar. Eles chegaram a mandar um trator e motosserras lá para o site, pelos rebocadores, para poder adiantar o serviço. Mas em um determinado momento acabou o quê? O combustível e os equipamentos ficaram largados. O corte das árvores seguiu manualmente. Então imagine você trabalhar numa área de 1 milhão de hectares. Claro que você não ia desmatar tudo de uma vez só, mas a ideia era que isso acontecesse naquela sequência e você ter que cortar a selva amazônica no braço. Um outro erro foi na forma do desmatamento. O ideal é você cortar no início da estação seca, e aí você deixa os troncos secarem por uns 3 meses, aí no mínimo, antes de queimar, né? Assim, só fazendo um outro parênteses, sou contra tudo isso, né, gente? Derrubar a floresta, ainda mais tacar fogo, mas era a maneira que foi pensada de fazer na época, tá? Eles começaram a fazer o quê? Olha o fast tracking, de novo aparecendo no nosso canal. Eles começaram a cortar na estação úmida e colocar fogo. Eles não tinham que movimentar com aquela madeira, o material da serraria não tinha chego ainda, o que era mais nobre eles já iam separando, mas a grande maioria eles iam queimar mesmo. E aí eles colocavam fogo, vinha a chuva, chuva torrencial do período de chuvas da Amazônia, e apagavam o fogo. Em uma determinada ocasião, eles estavam tão pressionados para fazer isso andar, que eles usaram tanto querosene para as pilhas de madeira que eles já tinham, que as chamas chegaram a 30 metros de altura, afugentando, obviamente, a fauna local, e até com uma história triste, né? Dos pássaros que passavam por perto por conta do calor acabavam caindo dentro do fogo. O incêndio durou dias e dias, podia ser visto a quilômetros ali, até na outra margem do rio, e não resolveu muita coisa. E isso depois vai aparecer, inclusive, na questão do plantio das seringueiras lá na frente. A força de trabalho, a essa altura, já chegava a 380 pessoas, que trabalhavam em condições muito duras. As temperaturas passavam dos 40 graus durante o dia, eles não tinham equipamentos apropriados, não tinham proteção. Então eles eram picados por cobras, por insetos, derrubavam uma árvore, caía um galho, caía ninho de vespa, abelha em cima, escorpiões, cobras. Então, realmente era o caos, eram condições muito difíceis, e aí isso gerava naturalmente uma insatisfação dos trabalhadores, tendo que fazer tudo à mão, num serviço totalmente descoordenado e que gerava uma exigência física muito grande deles, e ainda sem estrutura nenhuma. Em novembro, ainda com os navios presos em Santarém, aconteceu, por conta disso, a primeira revolta. Depois que os funcionários foram servidos com comida estragada no refeitório, eles se revoltaram, saquearam a cozinha, saquearam o depósito, pegaram facões e machados e perseguiram os americanos que fugiram para dentro da floresta ou então para os botes e foram para o meio do rio. A situação foi contornada, né, com muita conversa, mas isso já deu um alerta assim, olha, aquele trabalhador dócil que vai trabalhar sem proteção, no sol de 40 graus, sem nenhuma infraestrutura e ainda ser servido desse jeito, não é bem por aí que o negócio vai funcionar. Os navios finalmente conseguiram chegar, a cidade começou a ser construída e em 1929, um ano depois, a força de trabalho brasileira já passava de 1.000 pessoas e continuava crescendo a cada mês. Esses trabalhadores eles vinham do Brasil inteiro, movidos pelo sonho de trabalhar nesse paraíso americano que foi prometido no meio da selva. Então, muitos trabalhadores do norte, do nordeste e até mesmo do sudeste iam para lá. E aí tinha um outro problema de expectativa, o que a gente fala de gestão das comunicações e gestão de stakeholders e gestão de recursos humanos.
tinha sido objeto de propaganda no Brasil para conseguir apoio para esse projeto da Ford, de que o Ford ia pagar o famoso salário de $5 por dia, como nos Estados Unidos. Ou seja, foi prometido um salário 10 vezes maior para fins de aprovação, não para os trabalhadores que estavam mudando para lá, mas no momento de conseguir a concessão. Isso, obviamente, nunca aconteceu. Como as condições reais eram muito diferentes, o trabalho era muito pesado, era muito duro, a rotatividade era muito alta. Então as pessoas chegavam e não se adaptavam e iam embora, e isso trazia muitos desafios para a Ford. Entre 1929 e 1930, a rotatividade chegou a 300%, o que significava que eles precisavam recrutar cerca de 6 mil pessoas por ano para ter 2 mil pessoas trabalhando, porque o efetivo no final de 1930 já chegava a 2 mil pessoas. Então, olha só que complicação. E aí, isso traz outros problemas também, porque trabalhadores migrando de outras regiões do Brasil para se instalar ali, ao não se adaptar ao trabalho e querer ir embora, muitos deles não tinham dinheiro para ir embora e acabavam se instalando em localidades próximas ali, vizinhas à Fordlândia, fora dos limites da empresa, criando verdadeiras favelas que estavam ali alocadas, né, do lado das instalações da Ford. Então, todo um problema migratório, por um lado incentivado por uma promessa de vida melhor, por outro uma condição de trabalho muito diferente daquilo que muita gente tinha pensado.